O Irã iniciou uma ofensiva militar após a morte do líder supremo Ali Khamenei. Logo após o anúncio, foi escolhido um ayatolá interino para assumir o comando do país, Alireza Arafi, em caráter temporário. Enquanto isso, ataques e contra-ataques entre Irã e Israel se intensificaram, com ameaças também envolvendo bases americanas no Oriente Médio. O cenário envolve disputas militares, tensão diplomática, questões internas nos dois lados e riscos reais de ampliação do conflito, com impactos regionais e globais. Agora eu te convido a seguir e compartilhar essa notícia para que mais pessoas possam compreender o que está acontecendo e acompanhar os próximos desdobramentos desse conflito que pode afetar o mundo inteiro. O Irã iniciou uma ofensiva em resposta à morte do líder supremo, Ali Khamenei. Logo após o anúncio, foi escolhido um ayatolá interino para assumir o comando do país, Alireza Arafi. Como já mencionado anteriormente, essa nomeação é temporária. Mas como é escolhido um líder supremo no Irã? A definição passa pela chamada Assembleia dos Especialistas, um conselho formado por ayatolás eleitos pelo povo iraniano, embora esses candidatos passem antes por um processo de pré-seleção e precisem ter sólida formação religiosa e política. Esse órgão é responsável por indicar o líder supremo definitivo. No momento, existe um conselho interino que envolve também membros do judiciário para garantir a transição. Arafi pode se tornar o líder permanente, mas isso ainda não foi confirmado. O ponto central agora, no entanto, é a reação iraniana. Após a morte de Khamenei, o governo prometeu uma resposta dura contra os Estados Unidos e Israel, e essa resposta já começou, embora autoridades iranianas indiquem que novas ações ainda podem ocorrer. O Irã tem realizado ataques contra alvos em Israel. Um dos mais recentes atingiu a região de Beit Shemesh, a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, deixando mortos e dezenas de feridos, alguns em estado grave. É uma situação extremamente preocupante e trágica, principalmente porque civis estão sendo atingidos. Ao mesmo tempo, Israel também intensificou bombardeios contra alvos iranianos. Trata-se de uma escalada direta, ataques de um lado e retaliações do outro. Segundo autoridades iranianas, os ataques também miram bases militares americanas e israelenses espalhadas pelo Oriente Médio. A estratégia envolve pressionar e sobrecarregar sistemas de defesa antiaérea, além de atingir lançadores de mísseis. O Irã possui um arsenal balístico significativo, com mísseis lançados a partir da terra, embora não tenha o mesmo poder naval ou aéreo de seus adversários. Parcerias estratégicas como Rússia e China reforçaram essa capacidade ao longo dos anos. A mídia estatal iraniana informou ainda que mísseis balísticos teriam sido lançados contra o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, um dos dois posicionados no Mar Arábico. O outro é o USS Gerald Ford. Até o momento da gravação, não houve confirmação oficial dos Estados Unidos sobre possíveis danos ou impactos diretos. O presidente Donald Trump declarou que se o Irã ampliar sua ofensiva, a resposta americana será extremamente contundente. Ele afirmou que Teherã enfrentaria uma reação como nunca viu antes, reforçando o tom de advertência. Internamente, o Irã registra manifestações em apoio ao governo. Historicamente, quando um país sofre ataque externo, é comum que parte da população se una em torno da liderança, mesmo que existam divergências internas. Esse fenômeno já foi observado em diferentes contextos históricos. No campo diplomático, é importante lembrar que o Irã participou do Acordo Nuclear de 2015, formalmente chamado de Plano de Ação Global Conjunto, que envolvia potências como os Estados Unidos e países europeus. Em 2018, durante o governo Trump, os Estados Unidos se retiraram do acordo. Desde então, o Irã passou a enriquecer urânio acima dos limites anteriormente estabelecidos, alegando pressão para retomar negociações. Rodadas recentes de diálogo ocorreram em Genebra e estavam previstas em Viena, mas foram interrompidas diante da escalada militar. Do lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta críticas internas relacionadas à condução da guerra e a questões políticas domésticas. Já nos Estados Unidos, Trump também lida com disputas políticas internas e eleições legislativas no horizonte. O cenário é complexo e envolve fatores internos e externos, estratégias militares e disputas diplomáticas.
O fato é que a continuidade da guerra traz riscos enormes para toda a região e para a economia global. Em algum momento, as partes terão de buscar um cessar-fogo, porque o prolongamento do conflito significa mais vítimas e maior instabilidade. De acordo com o comunicado da Casa Branca, as operações de combate continuarão com força total, sem que tenha sido apresentado um cronograma específico para o encerramento da campanha militar. Trump afirmou que a ação é necessária para neutralizar o que classificou como ameaça representada pelo programa militar e nuclear iraniano, reforçando que os ataques fazem parte de uma estratégia previamente planejada em coordenação com o governo israelense. A ofensiva atingiu diversas regiões do território iraniano. Informações divulgadas por agências internacionais e pelo Crescente Vermelho indicam que mais de 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em diferentes áreas do país. Entre os alvos atingidos estariam instalações militares estratégicas, centros de comando e estruturas consideradas essenciais para a capacidade de defesa iraniana. As forças de defesa de Israel, após os primeiros bombardeios, Trump declarou que acredita que grande parte da liderança iraniana foi eliminada durante a ofensiva inicial. Ele afirmou que a ação está progredindo bem, antes do cronograma, indicando que os objetivos táticos estariam sendo alcançados com rapidez maior do que o esperado. Ainda assim, reforçou que as ações militares continuarão enquanto houver metas a serem cumpridas. O presidente americano também mencionou a possibilidade de diálogo com uma eventual nova liderança iraniana, caso ocorra uma reorganização política no país. Entretanto, deixou claro que qualquer abertura diplomática dependerá das circunstâncias futuras e não interfere na continuidade das operações em andamento. No Irã, a confirmação da morte de Ali Khamenei levou o governo a decretar luto nacional de 40 dias. Milhares de pessoas se reuniram em praças públicas em diversas cidades, enquanto autoridades iranianas classificaram a ofensiva como um crime histórico e prometeram retaliação. Discursos oficiais transmitidos pela mídia estatal enfatizaram que o país responderá aos ataques e que não aceitará interferências externas em sua soberania. Autoridades israelenses declararam que a ofensiva será intensificada nos próximos dias. Representantes do governo de Israel afirmaram que as forças militares estão atingindo o coração de centros estratégicos em Teherã e que a campanha seguirá enquanto houver necessidade de neutralizar ameaças consideradas existenciais para a segurança israelense. A escalada do conflito não ficou restrita ao território iraniano. Países da região relataram impactos indiretos da crise. Estados do Oriente Médio informaram a queda de mísseis ou destroços em seus territórios, além de episódios relacionados à retaliação iraniana. Nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, houve registros de mortes e feridos associados a eventos ligados à intensificação das hostilidades. A ampliação do conflito elevou o nível de preocupação internacional. Diversos governos passaram a monitorar a situação de perto, enquanto organismos multilaterais pediram contenção para evitar uma escalada ainda maior no Oriente Médio. Líderes globais destacaram que um conflito prolongado pode gerar consequências inesperadas tanto no campo militar quanto no econômico. Economistas acompanham atentamente os desdobramentos. Oscilações nas bolsas de valores, variações cambiais e aumento nos preços de commodities energéticas já começaram a ser observados em diferentes mercados internacionais. Empresas de transporte marítimo e seguradoras avaliam riscos adicionais diante do cenário de insegurança regional. Do campo diplomático, negociações emergenciais vêm sendo discutidas em fóruns internacionais. Organizações multilaterais apelam por diálogo e destacam a importância de evitar que a crise evolua para um confronto regional de maiores proporções. Ainda assim, até o momento, as declarações oficiais indicam que as operações militares seguem em curso. A morte do líder supremo iraniano representa um ponto de inflexão histórico para o país. Análises políticas observam que a sucessão de liderança poderá gerar disputas internas e redefinir a estrutura de poder em Teherã.
Esse cenário pode influenciar diretamente tanto a continuidade das hostilidades quanto eventuais tentativas de negociação futura. Enquanto isso, a população civil enfrenta os impactos imediatos do conflito. Hospitais lidam com o aumento no número de feridos e áreas afetadas pelos ataques passam por avaliações de danos estruturais. Organizações humanitárias acompanham a situação para prestar assistência às vítimas. A crise reforça debates globais sobre segurança internacional, proliferação nuclear e equilíbrio estratégico no Oriente Médio. Governos de diferentes regiões reiteram a necessidade de cautela para evitar que a escalada comprometa a estabilidade global. Neste momento, o cenário permanece em evolução, com novas informações sendo divulgadas à medida que os acontecimentos se desenrolam. A comunidade internacional segue atenta enquanto Estados Unidos e Israel mantêm sua posição de continuidade das operações até que considerem todos os objetivos alcançados. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que essa guerra pode se expandir ainda mais? Como vê os próximos passos desse conflito que pode afetar o mundo inteiro? E se você quer saber mais sobre essa notícia, ou então sobre outras mega obras que estão sendo realizadas aqui no Brasil e no mundo, clique em um dos cards que estão aparecendo, deixe nos comentários o que achou sobre essa incrível notícia e não esqueça também de clicar no botão do like para fortalecer. Que Deus te abençoe e até a próxima! Obrigado por acompanhar até aqui. Sua participação é fundamental para que o conteúdo chegue a mais pessoas.